Estamos de volta com o Band Cidade para falar da Série B do Campeonato Brasileiro. O fim de semana teve um empate, uma vitória e uma derrota dos catarinenses. Confira agora no Esporte de hoje. No Estádio dos Aflitos, os gols saíram no segundo tempo, com um cruzamento certeiro de Thiago. Chiesa subiu mais que a zaga da Chapecoense e abriu o placar para o Náutico. Aos 48 do segundo tempo, Thiago Ribeiro passou para o lateral Busanello, que, livre de marcação, chutou forte para empatar para o time catarinense. Fim de jogo, Náutico 1, Chapecoense também 1. O Figueirense entrou em campo no sábado contra o América Mineiro no estádio Independência, em Belo Horizonte. E depois de 4 jogos sem vencer, o time do técnico Elano conquistou a vitória. Após uma tabelinha entre Dudu e Keké, o meia chutou no canto esquerdo do goleiro. Final, América Mineiro 0, Figueirense 1. Esta foi a primeira vitória do técnico Elano no comando do Figueirense. Na ressacada, o pesadelo do Avaí começou aos 12 minutos do primeiro tempo. O goleiro Lucas Frigeri saiu jogando mal e Caio Dantas aproveitou para fazer 1-0 para os visitantes. No contra-ataque, Pimentinha invadiu a área e rolou para Marcinho ampliar, 2-0 Sampaio. Ainda no primeiro tempo, o time maranhense fez o terceiro gol com Daniel Felipe de cabeça. 3 minutos depois, na cobrança de escanteio, o zagueiro Rafael Pereira de cabeça diminuiu para os donos da casa, 3-1. Segundo tempo, em mais um contra-ataque, Caio Dantas recebeu excelente passe e bateu cruzado no canto direito. Era o 4º gol do Sampaio. Arnaldo cruzou da direita e o uruguaio Gaston Rodrigues descontou para o Avaí, 4-2. Jackson recebe dentro da pequena área, se atrapalha, mas consegue mandar para o gol vazio e fechar o placar. Final na ressacada, Avaí 2, Sampaio Corrêa 5. Com uma goleada dessa é de se perguntar, né? O problema do Avaí está aonde? Será que é nos bastidores? Fica a dúvida, não é? Agora a Série C, uma vitória e também uma derrota. Os dois catarinenses, veja os gols. O Brusque recebeu Tombense no Augusto Bauer e venceu por 1-0. O único gol da partida foi marcado por Giovanni Tinga no segundo tempo e garantiu a 5ª vitória da equipe na competição. O quadricolor manteve a boa fase e tem apenas uma derrota em 6 jogos. Já o Criciúma perdeu a invencibilidade depois de ser derrotado pelo Ipiranga em Erechim, no Rio Grande do Sul. O primeiro gol saiu depois que o zagueiro Vitão colocou a mão na bola dentro da área e o pênalti foi marcado. Fernandinho, em boa cobrança, sem chances para o goleiro Agenor, abriu o placar para o Ipiranga. No segundo tempo, Neto Pessoa marcou o segundo da partida e decretou a vitória dos mandantes. Na Série C, o Tigre ainda não venceu fora de casa. Na estreia da Série D, os catarinenses não foram bem. Estreando na Série D, o Marcílio Dias perdeu por 1-0 para o Pelotas, no Rio Grande do Sul. O marinheiro ficou com um jogador a menos desde os 5 minutos iniciais de jogo, mas o gol foi marcado apenas aos 43 da etapa final. Após jogada de Mila, o zagueiro Lucas Castilho, estreante no marinheiro, marcou contra. Joinville e Jack Novo Horizontino ficaram no empate de 1-1. O time paulista abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com Guilherme Queiroz. No segundo tempo, Joinville empatou com gol contra do zagueiro Bruno Aguiar. No sul do estado, o Tubarão recebeu o São Luís e foi derrotado por 1-0. O único gol da partida foi anotado por Silvio. O IBGE divulgou os dados da segurança alimentar no Brasil. Santa Catarina tem um dos menores índices de domicílios em situação de insegurança alimentar. Mesmo o Brasil sendo o segundo maior produtor de alimentos no mundo, a fome no país aumentou 43,7% nos últimos 5 anos, segundo pesquisa realizada pelo IBGE. A pesquisa também levantou que famílias com rendimento de até 2 salários mínimos gastam grande parte da sua renda mensal, 22% sendo destinados à alimentação. Segurança alimentar é quando a família tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Por outro lado, a insegurança alimentar é quando há uma preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro. Nesta situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no domicílio. Em Santa Catarina, são 50 mil domicílios com insegurança alimentar grave, 54 mil domicílios em situação moderada e 227 mil domicílios
com insegurança alimentar baixa. Segurança alimentar e nutricional é o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Tem como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitam a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. A região sul tem a menor proporção de domicílios com insegurança alimentar grave no país. Quando se trata de segurança alimentar, Santa Catarina se destaca. Os domicílios catarinenses estão acima da média nacional, mas não temos o que comemorar, porque ainda existem muitas famílias e crianças passando fome. É importante ressaltar que a má alimentação ela pode acarretar em diversas doenças, não só essas mais conhecidas como diabetes, obesidade, hipertensão, mas também a desnutrição, ela acarreta em problemas sérios, principalmente na infância e na adolescência, como, por exemplo, atrasos neuromotores, a dificuldade de aprendizagem, e a criança ela vai sofrer um impacto negativo durante a sua vida inteira, porque lá na escola, né, na fase de aprendizagem, ela vai passar por muitas dificuldades. E isso é devido à baixa quantidade de alimentos, a uma quantidade inferior ao que o nosso organismo necessita para executar as atividades da vida diária. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.